para casa, na Páscoa. Olha que coisa linda, porque a gente vai encontrar a palavra de Deus nos ensinando coisas tremendas. Abra sua Bíblia em Lucas 24, a partir do verso 13. A gente vai encontrar a história de dois discípulos que estão indo embora, e estão desistindo de tudo. E aí o Senhor Jesus larga tudo em Jerusalém, larga todos os outros discípulos e vai ao encontro deles no caminho de Emaús, só para trazê-los de volta para casa. Justamente na manhã de Páscoa, depois dele se encontrar com os discípulos, de se encontrar com as mulheres, de aparecer a elas, ele vai em busca desses homens. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11, os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que ressuscitou, vive e reina para sempre, te pedimos: manifesta a tua presença entre nós. Fala conosco, toca o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor abriu os olhos desses dois no caminho de Emaús. Fala conosco, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu meditava nesse texto,
eu percebi duas perspectivas diferentes que a gente pode encarar esse texto. A primeira perspectiva tem a ver como nós saímos da casa do Pai. O que faz o nosso coração se afastar do lugar da comunhão, do lugar em que Jesus marcou um encontro conosco e com os seus discípulos. E a segunda perspectiva é como podemos voltar para a casa do Pai. Eu hoje pela manhã queria olhar para essa primeira perspectiva. O que fez aqueles dois homens no caminho de Emaús, discípulos do Senhor, gente que conheceu o poder do Senhor Jesus, que viu os milagres de Jesus, que acompanhou os sermões do Senhor Jesus, que se comprometeu de alguma maneira com tanta coisa que Jesus já havia falado e feito, saírem desanimados e desejarem abandonar aquilo que era a casa, o lugar do encontro que havia sido prometido que ele teria com eles. E quando a gente começa a ler, a gente vai descobrir que os caminhos que nos levam para longe da casa do Pai podem ser muitos, mas pelo menos alguns deles estão aqui nesta perspectiva desses dois no caminho de Emaús. A primeira coisa que levou aqueles dois discípulos a se afastarem da casa do Pai, da casa do encontro, do lugar que Jesus tinha dito que estaria com os seus discípulos, foi a tristeza. Se a gente ler os versículos de 13 a 18, a gente vai perceber isso. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Eles estavam tristes. E o caminho do afastamento iniciou-se na vida deles por causa da tristeza que eles levavam no coração. A dor na alma deles os impedia de perceber, inclusive, que Jesus estava ao lado deles. Impedia até de perceber que Jesus havia ressuscitado e andava com eles. A tristeza era como uma nuvem escura que obscurecia o olhar e o coração. A tristeza no coração daqueles dois os impedia de crer, de ter esperança em qualquer coisa. E a tristeza se sobrepunha ao conhecimento, aos ensinos, às promessas de Jesus, ou mesmo às lembranças dos seus milagres. A dor trazia neles o sentimento de que tudo acabou. Eu não sei se você já viveu um momento de dor profunda, de tristeza muito grande. A gente vive isso quando morre alguém querido, a gente vive isso quando há uma perda significativa, não só de pessoas, mas de coisas. A gente vive isso quando há uma ofensa, alguma coisa que machuca profundamente o nosso coração, e aí essa tristeza vem dentro da gente e ela se torna uma nuvem. A gente não consegue enxergar mais nada, a gente não consegue viver uma perspectiva diferente, a não ser a perspectiva da escuridão da nossa dor, a dor de uma separação, a dor de um problema que demora a resolver-se. A dor começa então a endurecer o nosso coração e cegar os nossos olhos. E essa dor não nos permite perceber até a presença de Jesus ao nosso lado. Eu não sei se você já teve com alguém que está vivendo uma dor dessa e tentando ser um instrumento de consolo, você já vai perceber que não adianta falar muita coisa.
Não é verdade? Qualquer coisa que a gente fala parece que não entra na cabeça. A dor está lá fechando a nossa alma. A única coisa que talvez deixe uma marquinha positiva é a gente estar do lado. Algumas vezes a única coisa que eu consigo fazer quando alguém está vivendo uma dor dessa é dar um abraço e ficar ali. Se eu tentar desenvolver um sermão, apresentar uma teologia, ninguém vai entender porque o coração está nublado. E aí eu vejo a tremenda graça do Senhor Jesus. Eu não sei o que faz cada um de nós nos afastarmos do caminho, da casa do Pai, mas uma coisa eu sei, que a promessa de Jesus continua viva: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a prova disso é que Jesus ficou ao lado dos dois no caminho de Emaús. Durante os 10 quilômetros ou 11 quilômetros, cada um fala um pouquinho diferente dos comentaristas, que ele caminhou para chegar até lá. E o pior é que ele continuou caminhando, mesmo quando eles achavam que Jesus não estava lá. E ele continuou do lado, mesmo quando eles achavam que não tinha mais jeito nem solução. E ele continuou do lado, apesar de uma escuridão de tristeza que os impedia de enxergar, de ver, de perceber o amor de Jesus por eles. Quero dizer uma coisa para você: eu não sei o que faz o seu coração se afastar às vezes do caminho do Pai, mas uma coisa eu sei: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se afastaram de você. Ele está aí. Você pode não ver, quem sabe a sua dor não faça perceber, mas ele continua aí. Eu me lembro de um dia que eu cheguei num momento muito difícil na casa de uma família. Essa família tinha perdido a sua filha. Interessante porque a filha, ela estava no quarto, numa edícula, no fundo da casa. E eles perceberam que a menina não estava em casa e não achavam a menina. E quando encontraram a menina, ela estava morta lá no fundo da casa. E aí recebi a ligação de que eles tinham acabado de encontrar a menina e pediram para eu ir para lá. E quando eu cheguei naquele lugar, o pai, que não pertencia à nossa igreja, a mãe pertencia à igreja, a filha pertencia à igreja, o irmão pertencia à igreja, mas o pai não. Quando eu entrei naquele lugar, o pai veio me receber na porta, chorando, me deu um abraço, e disse assim: pastor, que bom que o senhor chegou, pelo menos um pouquinho de luz vai entrar nessa casa. Eu cheguei atrasado, mas Jesus já estava lá há muito tempo, e a luz dele continuava naquele lugar. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. As coisas difíceis vêm sobre nós e a gente não tem explicação para elas. E às vezes são elas que nos afastam do caminho do Pai. Mas o Senhor Jesus anda conosco no meio de cada situação da vida. Por isso, a gente pode voltar para a casa do Pai. Não importa se você é uma ovelha ferida pela dor, Jesus continua do nosso lado. Ele não nos abandonou. Segunda coisa que eu vejo no coração desses homens que os levaram para ir para a cidade de Emaús, abandonar Jerusalém, o encontro com o Senhor Jesus, foi a revolta. Que coisas? Perguntou ele, verso 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
O segundo passo na saída da casa do pai foi a revolta do coração daqueles homens. É interessante porque a tristeza produz em nós revolta. Se a gente está triste, a gente tem que extravasar a nossa tristeza, colocando o foco da nossa tristeza em alguém. É interessante porque sempre que a gente está triste, a gente procura um culpado. Alguém, para a gente jogar a nossa ira. Porque dentro de nós, a tristeza, ela faz tão mal, que eu preciso jogar esse fel, essa coisa ruim para fora. E então eu vou tentar descobrir alguém. E se eu não descobrir alguém, eu vou ficar assim com todos. E essa é uma situação muito comum na minha vida e na sua vida. Quem aqui já não ficou revoltado com alguma coisa? Fala a verdade. E aqui a situação era esta: olha, os líderes religiosos são os culpados de tudo isso. Não dá para ficar na cidade de Jerusalém, onde só tem sacerdote, levita, mestre da lei, e esse povo não é capaz de reconhecer um profeta, um homem de Deus. Eu vou embora daqui, não tem lugar para mim aqui. E essa revolta contra a religião instituída foi o que os levou para fora de Jerusalém. E é interessante porque muitas vezes é a nossa revolta até com a religião instituída que faz a gente ir embora da casa do Pai. Alguém fez alguma coisa errada, alguém não me deu atenção, alguém não me visitou, alguém não cuidou da minha ferida, alguém... Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que a igreja é um grande hospital que só tem um médico, Jesus Cristo, o Senhor. E mesmo aqueles que trabalham como voluntários dentro do hospital, são doentes que precisam da graça de Jesus. Eu sou pastor, mas o verdadeiro pastor de cada pessoa é Jesus Cristo, o Senhor. Eu não consigo estar em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todos os problemas, e vou dizer mais, o máximo que eu posso fazer é te dar um abraço, mas o Senhor Jesus é aquele que largou todos aqueles discípulos em Jerusalém, e vai no caminho de Emaús. Sabe por quê? Porque aqueles dois eram as ovelhas amadas dele, e ele não podia deixá-las ir embora. E assim ele faz comigo e com você, e nos encontra nos caminhos da vida, nos lugares mais inusitados. Vem cá, Paulinho, conta para mim, conta para esse povo aqui, aquele dia que você foi encontrado lá numa praça. Explica para a gente como é que foi esse negócio. Estava triste, amargurado, sentimento de desamparo, sem me sentir amado por Deus, totalmente distante de Deus, até imaginando que Ele não se importava mais nem um pouquinho comigo. E aí eu estou sentado no banco de praça aqui da cidade, ali na 15, e de repente vem uma pessoa, senta do meu lado e tenta puxar a conversa comigo. Eu fiquei muito bravo, mas muito irritado, e saí andando. E aquele rapaz continuou vindo atrás de mim, tentando conversar comigo. E aí uma hora ele disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E aquilo lá me irritou demais. Eu fiquei bravo com ele. Verdade, fiquei muito bravo. Tanto que eu olhei para ele e disse bem assim: fala aí, pastorzinho, fala o que você tem para falar para mim. Ele falou assim: olha, eu vim aqui só para te dizer que Deus viu o que passou nos teus pensamentos e o que passou de sentimentos no teu coração. E aí começou a contar marcas da minha história, momentos de marcantes da minha história na minha vida, e aquilo mexeu profundamente comigo. Eu voltei para aquele mesmo banco, chorando como se fosse uma criança, e a única coisa que eu falava era assim: como é que o Senhor me viu, Deus? Como é que o Senhor conseguiu me enxergar? Olha o estado que eu estou.
e de repente esse amor de Deus entra dentro do meu coração até o ponto de me constranger naquela tarde ali. Os meios de Deus são diferentes. Mas se você olhar para a tua história, você vai encontrar o dia em que Jesus se revelou para você de alguma maneira. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei como, mas cada vez que Ele vem ao nosso encontro, quando a gente está triste, quando a gente está revoltado, é para dizer para a gente que aquele que verteu o seu sangue lá na cruz e marcou a nossa alma com a sua graça, que ressuscitou o terceiro dia, é aquele que não nos abandonou pelo caminho. Tem vezes que por causa da minha tristeza, da minha revolta, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Já aconteceu isso com você? Eu até tento, mas eu não consigo. E às vezes eu tenho a tentação de perguntar: onde tu estás, ó Deus? Onde o Senhor está? E a Bíblia pode me garantir o que eu vou dizer para você. Mesmo quando os seus olhos não enxergam, e mesmo quando o teu coração não é capaz de discernir, a promessa dele continua verdadeira. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o interessante é que ele está lá para nos carregar de volta, na direção dele, da sua vontade. Outra coisa que estava no coração desses homens era decepção. E decepção com a sua fé. É interessante o ciclo: tristeza, revolta e decepção. Verso 21 diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O terceiro passo é aquela decepção agora com a fé. Diz assim: eu coloquei a minha esperança em Jesus, mas não adiantou nada. De fato, Jesus é o único Redentor, por isso Ele morreu e ressuscitou. Nossos pecados podem ser perdoados, podemos ter vida eterna, vida abundante no Espírito de Deus, mas a esperança que Ele tinha colocado em Cristo era de que Ele seria o libertador dos romanos. E esta fé foi decepcionada. Sabe qual é a fé que fica decepcionada? É aquela fé que não condiz com aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Tanto é que Jesus vai agora fazer um tratamento com eles. E ao longo daqueles 10 quilômetros, ele vai citando o Velho Testamento e falando das profecias que falavam sobre o Messias e como o Messias tinha que morrer na cruz para nos salvar. Às vezes a nossa fé, ela é colocada em coisas que não representam aquilo que Deus prometeu para nós. Às vezes nós imaginamos Deus como o gênio da lâmpada, que se a gente fizer tudo certinho, tudo direitinho, então tudo vai acontecer maravilhosamente na nossa vida, não vai ter problema, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, a gente não vai perder nada, a gente não vai sofrer absolutamente nada. Mas não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz ao contrário: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus vai dizer para a gente, não é, que se perseguiram a Jesus aqui, como não perseguiriam os seus discípulos, porque os seus discípulos não são maiores do que o seu mestre.
A fé que nós colocamos em Jesus, ela vale para hoje? Sim, vale, porque Jesus está conosco, Ele tem um plano para a nossa vida, mas a nossa fé transcende todas estas coisas, porque ela tem um plano eterno, de salvação eterna, de uma morada eterna na casa do Pai. Eu não tenho resposta para as perguntas mais difíceis da vida. Porque um pai perde um filho? Quem consegue responder uma coisa dessa? Por que um casamento termina? Quem consegue responder uma coisa dessa, a não ser aquilo que a Bíblia fala, por causa da dureza do vosso coração? Quem consegue responder por que existe uma enfermidade? Eu não sei porquê, a não ser que o nosso corpo vem morrendo todos os dias, e que um dia todos nós vamos morrer. Mas uma coisa eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que a minha fé nele não é vã. Eu sei que o meu Redentor vive, e essa foi a expressão de Jó, no meio de toda aquela luta, e quando ele reconhece a glória do Senhor, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E Jesus então vai trabalhando com eles, vai caminhando naquela jornada para dizer: o plano de Deus é maior do que vocês conseguem enxergar. Creiam naquilo que está na palavra e vivam por aquilo que está na palavra, e não há decepção nesse tipo de fé. Tem muita gente decepcionada com a sua fé, mas na verdade eles estão decepcionados com aquilo que colocaram como fé e não aquilo que está na palavra de Deus. Jesus é o Senhor da nossa vida, e quando Ele é o Senhor da nossa vida, não há decepção, porque a gente pode ter certeza de que Ele preparou a eternidade para nós. É interessante que a tristeza, a revolta, a decepção agora viram incredulidade. E aí nos versículos 22, 23 e 24, as mulheres chegam com as notícias, os discípulos chegam dizendo que viram os panos. E nesse momento, nem os milagres mais tremendos tocam o coração. Eles parecem não ter credibilidade. E ainda que eles tivessem sido testemunhas de milagres notáveis de Jesus no passado, algo morreu dentro deles. E a fé e a esperança e o amor ficaram abalados. Eu não sei, eu estava conversando com uma pessoa semana passada, e essa pessoa disse assim: sabe, pastor, eu sempre dizia assim, essas coisas que eu ouvi aqui só acontecem na vida de pastor, na minha vida nunca aconteceu. Mas assim, mas sabe, aconteceu um milagre na minha vida. Então eu disse: então não acontece só na vida de pastor? Falou: não, aconteceu na minha. Tem muita gente pensando assim: isso aqui só acontece na vida dos outros, não acontece na minha. Querido, a graça de Deus está sendo derramada sobre todos aqueles que invocam o nome de Jesus. Ele quer derramar graça sobre a vida de cada um de nós. E a nossa incredulidade é fruto da nossa tristeza, da nossa revolta, da nossa fé que foi abalada de alguma maneira. E aí a gente endurece o coração. E mesmo que o nosso coração esteja ardendo, a gente não quer ceder. Porque lá no fundo, a gente está com raiva. A gente está com raiva até de Deus, por causa da dor, da nossa tristeza. E eu queria terminar olhando para os versículos 25, 26 e 27, onde a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia
o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É interessante porque na medida em que a gente vai se afastando da casa do Pai, a gente perde a perspectiva bíblica da vida. A gente não consegue enxergar a vida na perspectiva da palavra de Deus. A gente não consegue mais perceber que há um plano maior de Deus. Aqueles homens não conseguiam ver propósito da cruz na cruz. Eles não conseguiam ver a vitória que a cruz representava, eles só viam derrota. É verdade, se eu olhar só para a cruz e Jesus crucificado ali, eu só vejo derrota. Mas se eu colocar a cruz junto com a tumba vazia, e os anjos anunciando que ele ressuscitou, e depois continuar olhando para os céus e vê-lo subir em glória e prometer que vai voltar um dia, eu vou descobrir a vitória da cruz. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 2, que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. Se o diabo conhecesse qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teria colocado Jesus na cruz. Mas como Deus tinha um plano muito maior, que ele fosse o Cordeiro de Deus, que vertesse o seu sangue para colocar, não mais no umbral de uma porta, mas no nosso coração, para que quando chegasse o dia do juízo e o anjo da morte passasse, da morte eterna, aqueles que tivessem a marca do sangue do Cordeiro, pudessem ter vida e vida eterna. E aqueles que aqui em vida pudessem ter essa marca do Cordeiro, recebessem porção do Espírito, unção do Espírito, para viverem debaixo da orientação do Deus Pai Todo-Poderoso, nunca teriam crucificado a Jesus. A gente só recobra a perspectiva de Deus para a nossa vida quando a gente volta para casa. E é isso que vai acontecer quando esses dois estão lá, quando todos os outros discípulos estão reunidos, eles voltam dizendo: é verdade o que as mulheres falaram, é verdade o que foi dito pelos discípulos e por Simão, é verdade. E enquanto eles estão dizendo é verdade, Jesus aparece no meio deles e diz assim: paz seja convosco. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa manhã de Páscoa eu queria orar junto com você. E queria orar porque eu não sei o que está passando na tua vida. Que momento você está vivendo? Quem sabe o Senhor veio aqui para te dar uma vacina, que você ainda não foi embora, mas todo esse ciclo está dentro da sua alma. E quem sabe você esteja aqui de corpo presente, mas de alma ausente. Não é verdade? Quantas vezes isso acontece? Ou quem sabe você, no meio dessas festividades, veio para casa, não é? Para festejar, e a sua família está aqui, você está aqui. Eu quero dizer uma coisa para você: há alguma coisa maior de Deus para a tua vida. E não importa o que esteja acontecendo com você, o Senhor Jesus está do teu lado. E Ele não abandonou o plano que Ele tem para a tua vida. E o que Ele quer é que haja uma restauração nas bases do seu coração. Quem sabe a tua fé hoje está abalada, você veio para cá com o teu coração doído.
Jesus está dizendo: estou aqui contigo e sou por você, tenho um plano para a tua vida. Nada está fora do meu controle. Você vai aprender a descansar em mim. Quando a gente descansa nele, nem sempre vai ser exatamente do jeito que eu imaginei. Porque o jeito que eu imaginei é pobre demais diante da grandeza de Deus. É pobre demais diante da grandeza de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E eu vou confiar nele, a minha vida, o meu projeto, o meu alvo, porque ele está do meu lado. E nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Hoje o Senhor quer tocar a tua vida, hoje o Senhor quer abençoar você, hoje o Senhor quer envolvê-lo na tua graça, na sua graça. Hoje o Senhor quer fazer com que algo novo nasça no seu coração. Algo que vem da graça dele, do amor dele. Quem sabe para alguns seja voltar para casa. Quem sabe para outros seja simplesmente deixar o Senhor restaurar as bases da alma. Se você é essa pessoa, me quer orar junto com a gente agora, vai saindo do seu lugar, vem para cá, como a gente sempre faz aqui nesse culto, e a gente vai estar orando uns pelos outros, crendo que aquele que caminhou com os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, está caminhando, vai estar do teu lado, crendo que o plano dele não foi estragado. Às vezes a gente acha que o plano dele foi estragado. Não foi não, ele tem alguma coisa tremenda para a tua vida ainda. Não terminou, não terminou. Quem sabe para alguns o Senhor está dizendo: está na hora de voltar para casa, seu coração está ardendo faz tempo, está na hora, vem, deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que ele precisa fazer na tua vida. Pode vir, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pede licença, vem. Se tem uma família que está vivendo uma batalha muito intensa, a família inteira está vivendo, hoje o Senhor quer fazer alguma coisa nova nessa casa, vem todo mundo, chama todo mundo, vem todo mundo, e a gente vai caminhar junto, a gente vai crer. São passos que a gente dá de fé, na caminhada, nessa jornada. Às vezes, estruturas nos machucam, pessoas nos machucam. A gente vai colocar no altar de Deus e vai confiar na graça dele, só na graça dele. E a graça dele é suficiente, Nós vamos orar, tá? Eu vou pedir um favor agora. Eu queria vários irmãos aqui que pudessem vir dar um abraço fraterno aqui. A gente não sabe o que está acontecendo na vida de cada um aqui, não é? E o teu abraço vai representar o abraço de toda essa igreja, de todo o povo de Deus que está aqui. É um abraço fraterno, mas ao mesmo tempo é profético, não é? Porque Deus tem algo bom para fazer na vida da gente, algo bom para fazer na vida da gente. Isso. Está faltando gente aqui para dar o abraço. Dá o abraço aqui, dá. Isso. Dá e fica ali. Olha só que coisa linda, né? Dá esse abraço e fica aí. Isso. Que benção. Tem gente aqui na frente que não recebeu o abraço. Eu quero que venha aqui para dar esse abraço aqui, tá? Olha aqui, tá bom? Até no abraço Deus faz coisas significativas. Pode ter certeza. Deus tem mensagens significativas. Eu me lembro de uma ocasião, já contei aqui para você, que veio uma senhora pedir oração aqui na frente, pediu para orar pelo marido que estava doente, não conseguia vir aqui à frente, estava sentado atrás. Enquanto a gente estava aqui conversando, uma criança chegou lá e falou: tio, está tudo bem? Ele falou: não, estou com muita dor na minha perna.
E aí aquela criança, não tem problema, vou falar com Jesus por você. Colocou a mão na perna dele e orou. E quando eu cheguei para orar por ele, aquele homem estava chorando. Ele falou, Jesus já mandou aqui alguém para orar por mim. Deus tem os seus caminhos. E seus caminhos são perfeitos, tá bom? Senhor Jesus, tem gente aqui no caminho de Emaús da vida. E assim como o Senhor esteve com aqueles 2 discípulos, até que os olhos deles pudessem se abrir, eu quero te pedir, esteja com esses teus filhos, e abra os olhos deles, os olhos da fé, os olhos, Senhor, da esperança, os olhos do amor, os olhos da certeza da tua graça, os olhos da certeza da tua bênção, e que nesta hora, a graça do Senhor se derrame sobre eles. Ó Pai, se há coisas que os afastaram, traz de volta, traz de volta. Se há coisas, Senhor, que impediram que eles crescem, restaura a fé. E Senhor, que nesta hora a alegria do Senhor, a certeza e o prazer, aquela mesma alegria de quem correu, voltou correndo, lá para aquele encontro de Jerusalém, ó Pai, possa estar no coração deles, e que não apenas a alegria, mas a palavra dos lábios esteja lá, e eles possam dizer como aqueles 2, o Senhor andou conosco todo o caminho. Ó Senhor, que coisa tremenda, enquanto o encontro com as mulheres foi tão rápido, enquanto o encontro com Simão foi tão rápido, o Senhor passou um dia caminhando com aqueles que estavam abatidos pela vida. O Senhor é o pastor que cuida da ovelha ferida. Bendito seja o nome do Senhor. Dá a tua bênção, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Olha, você vai ter uma feliz Páscoa, tá? Porque Jesus vai estar com você nessa Páscoa, tá bom? E se tiver alguém aqui nessa multidão aqui voltando para casa, tá? Eu vou pedir para os pastores ficarem aqui na frente, né, nesse final do culto. E se você quer voltar para casa, vem aqui dar um abraço num dos pastores e dizer assim, eu quero ser recebido na casa do Pai, tá bom? E a gente vai dar os passos seguintes nessa jornada de volta. Então os pastores fiquem aqui, tá bom? Todo o povo de Deus de pé, dá a mão aí, dois lembretes. Não perde o culto de hoje à noite. Hoje à noite tem a nosso musical de Páscoa, tá lindíssimo. Ontem tinha mais de 4.000 pessoas aqui no templo, estava lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo mesmo, tá? Então traz alguém, convida alguém, é uma coisa linda, vale a pena. Se você é membro da igreja e puder ficar para o segundo culto das 11 horas, para nos ajudar a gente terminar a eleição, a votação, eu agradeceria muito para isso, tá? E agora adore ao Senhor Jesus junto com a gente. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus.
à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Deixa eu orar com você aqui. Pai querido, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um. E que nesse tempo em que celebramos e nos alegramos pela vida que temos no Senhor, todo o nosso dia nós possamos experimentar esse mover do Senhor também juntamente conosco, Pai. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, querido. Próximo domingo